Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Fico muito feliz que estejamos aqui nessa tarde, nesse entardecer do dia 27 de abril de 2025. O nosso tema de hoje está bem interessante, onde nós, por sermos espíritas, iremos falar sobre o que dizer do retorno do espírito à matéria. Ou seja, vou reencarnar. Atualmente estou na erraticidade. Como os espíritos dizem, a erraticidade é aquele momento entre uma reencarnação e outra, tá certo? Então vamos conversar, e o tema de hoje ele está contido em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, cujo título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Kardec faz uma série de perguntas muito interessantes, pertinentes, no seu método pestalozziano de Pestalozzi, trazendo perguntas desde do ponto mais básico e gradualmente crescendo nas perguntas, vai obtendo esclarecimentos, respostas muito claras, precisas sobre o tema. Ele começa lá na pergunta que ele chama o tópico de prelúdio da volta, ou seja, a preparação para o retorno, a lembrança para o retorno. E isso está na questão 330. Claro que a gente não vai ler nem todos os itens, nem na íntegra cada pergunta ou cada resposta, mas sim alguns pontos que julguei ou que fiz o julgamento na minha ótica como mais relevante. Então Kardec, na questão 330, faz a seguinte pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Ou seja, eu estou lá na erraticidade, no mundo espiritual, e se aproxima o meu retorno, a minha volta a um ventre, a uma gravidez, para que eu possa nascer e ter uma nova reencarnação. Será que eu sei quando esse momento está próximo ou está para chegar? E a resposta que os espíritos trazem é pressentem-na. Olha que interessante. Então a gente pressente que estamos sendo preparados, está se aproximando para uma reencarnação. A gente olha em André Luiz com o caso de Segismundo, onde os espíritos, até antes de acontecer a relação sexual dos seus futuros pais, ele, Segismundo, junto ao espírito do pai, ao espírito da mãe, são reaproximados durante o sono, sendo preparados para a chegada, a recepção, a acolhida daquele novo espírito. Olha que legal, olha que interessante. E para Segismundo, na história dele, é um caso delicado, porque ele tem desafeto com o futuro pai e tem um amor muito grande pela futura mãe, a quem ele teve um amor muito grande na encarnação anterior. Então, o espírito pressente que aquele momento está chegando, mas no final da resposta eles dizem, mas ignoram quando isso se dará, porque há toda uma preparação, não é só o momento da relação sexual, mas sim a preparação dos três espíritos para a chegada, para o acolhimento, porque a espiritualidade ela é muito cuidadosa, ela é muito generosa. Ela sabe que às vezes aquela reencarnação é uma expiação, é uma reparação de algo que nós, em algum desse triângulo, teve algum desentendimento. E aí eles precisam aparar arestas para que não haja receios ao futuro reencarnante,
para que ele não desista e receie em retornar, causando muitas vezes abortos espontâneos. Muitas vezes, olha que eu não estou dizendo todas, mas muitas vezes um aborto espontâneo é o espírito que receia, teme retornar e desiste. E aí ele vai precisar começar tudo de novo. Kardec complementa a sua pergunta falando o seguinte: então, está ainda no item 330, letra A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é o da vida corporal? Olha, uma resposta curta, mas precisa. Certamente, assim é. Ou seja, eu como espírito, para evoluir, eu necessito reencarnar. Porque é na reencarnação que eu tenho oportunidade de experienciar, de vivenciar aquele momento. É com quem eu preciso conviver naquela família e ao crescer com outros espíritos em que eu vou passando por situações da vida que vão me provando para o meu crescimento, onde nessas provas eu posso sair bem, ter sucesso. Em outros momentos ou em outras provas eu poderei não ter sucesso, onde eu poderei, durante a mesma existência, ter novas provações que eu já passei por elas, para ver se eu já superei ou se eu supero. E se eu, por acaso, em algumas provas que eu não superei, em outra oportunidade, em outra reencarnação, eu repassarei por essas provas. Também a reencarnação, como os espíritos dizem, é um momento para que o meu espírito expie. E expiar é reparar, corrigir. Corrigir o quê, Aníbal? Bem, já que o espírito é imortal e a doutrina espírita, junto com outras doutrinas reencarnacionistas, mostra que nós retornamos, é para eu reparar erros que porventura eu tenha cometido perante a minha existência anterior, erros que eu cometi perante terceiros. E aí, ao longo da minha existência, nós iremos nos relacionando. Às vezes embaixo de um mesmo teto, às vezes com os mesmos laços, com os laços familiares, às vezes parentes, né? E às vezes colegas de escola, faculdade, do futuro trabalho, vizinhos. São relações que vão ocorrendo, não todas, é claro, mas muitas relações vão ocorrendo como forma de correção, de aprendizado, de reparação. Pessoas vinculadas a mim, pessoas subordinadas a mim, eu subordinado a alguém, não importa a experiência. O objetivo maior nesta preparação, por isso que há um momento adequado, e aí, se você gostaria de conhecer mais, eu sugiro a leitura do livro E a Vida Continua, onde mostra algumas tramas, alguns enredos em que espíritos, quando vivos, quando desencarnados, se relacionando e depois reencarnando, precisam fazer estas reparações. Além do livro, existe também um filme com o mesmo título, com a mesma história, com os mesmos personagens, ipsilíteres ao livro, que você pode encontrar. Teve muito tempo no Netflix, não sei se ainda está, mas você poderá encontrar. Então a dica é o livro E a Vida Continua, de André Luiz. Na questão 331, Kardec faz a seguinte pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Ou seja, o Aníbal, quando estiver desencarnado e agora percebendo que está próximo da sua reencarnação, eu me preocupo como ela será no futuro? Olha que resposta interessante. Muitos têm que nem pensam nisso, que nem sequer compreendem a reencarnação. Depende muito de estar mais ou menos adiantado, de eu estar esclarecido ou não, de eu ter essa compreensão, de eu ter esta maturidade.
evolutiva e espiritual para compreender sobre a reencarnação. Então, alguns não têm nem consciência do que seja e do que vai acontecer. Outros não têm clareza, inclusive pode até participar das decisões do planejamento reencarnatório. Marcos vivenciais em termos de experiências ou épocas em que isso se dará. Mas nem sempre a gente se lembra. A gente prepara, mas não se lembra. Questão 332. Olha que interessante. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ou seja, eu posso ser ansioso, agoniado para reencarnar ou receoso e, vamos dizer assim, procrastinador. Não, aqui está tão bom, eu não quero reencarnar agora, eu quero adiar o que vocês planejaram. Eu posso fazer isso? Uma situação ou a outra, antecipar ou postergar? E olha a resposta que eles dão. Eu posso apressá-lo. Né? Eu posso dizer, olha, já estou preparado, já estou mais maduro. E claro, eles percebem se isso é verdadeiro ou não. Mas pode não acontecer porque as circunstâncias, a família em que eu virei, pode ser que meus futuros pais ainda não tenham adquirido núpcias. Ainda não tenham se conhecido. Então, às vezes, precisa retardar, porque até os pais, para aquele espírito, há uma vinculação. Há uma conexão. Então, pode ainda estar numa idade, ou pode ainda não ter se conhecido, que não houve um momento adequado. Como também pode igualmente distanciá-lo. Então, há espíritos que retardam, que postergam. E aí, a espiritualidade comenta que às vezes é preciso fazer uma reencarnação compulsória. Sabe aquilo que acontece às vezes conosco quando o adulto não se sente inseguro, não quer sair da barra dos pais, da casa dos pais, né? Não quer assumir a sua vida e às vezes os pais têm que empurrar. Vai, meu filho, vai cuidar da tua vida, porque você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa constituir uma família ou não, mas pelo menos você precisa viver por conta própria. E aí, às vezes, os pais empurram esse jovem ou esse adulto para a vida, mas fica monitorando. Então é interessante porque, olha que resposta interessante, eu posso apressar, mas se eles perceberem também que é o momento mais adequado, como eu também posso demorar um pouquinho, posso distanciar, mas às vezes vem a compulsória. Nossa irmã Amanda Gorskion comenta assim, obrigada, eu estava precisando ouvir isso, que bom. E aí, minha irmã, não sei se você já estava no momento, mas esse conteúdo está em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. O que a gente está procurando é enriquecer um pouco mais, mas o conteúdo está lá e eu não estou trazendo tudo, nem todas as perguntas e nem todas as respostas na íntegra, tá certo? Só para você se referenciar, tá? Seja muito bem-vinda. Questão 333. Olha que interessante. Kardec faz a seguinte pergunta. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, ou seja, entre os espíritos desencarnados. A palavra erraticidade é o local em que eu estou entre uma reencarnação e outra. Se é entre uma reencarnação e outra, esse espaço entre as minhas mãos é a erraticidade, é o mundo espiritual. Então, se eu me encontrasse bastante feliz, numa condição mediana, agradável, satisfatória, entre os espíritos errantes, e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-me, poderia um espírito prolongar indefinidamente seu estado? Olha que interessante que nessa pergunta Kardec já compreendeu que com a reencarnação eu progrido. Porque é no meio de nós, com as vicissitudes da vida, com os problemas,
com as relações, com a necessidade de eu me manter, é onde eu vou colocar em prática os ensinamentos que eu obtive no mundo espiritual, as orientações, e aqui eu vou passar pelas provas reais da vida. É aqui que eu vou me mostrar se eu estou apto àquela experiência ou se eu ainda falho, se eu ainda caio, se eu preciso de novas oportunidades que podem vir, inclusive, na própria reencarnação, nessa própria existência. Então, no mundo espiritual, eu trabalho, exerço atividades, eu cresço, mas é aqui que eu preciso mostrar o meu valor do aprendizado adquirido, praticar. É semelhante, a gente às vezes vê nos livros do Oriente, da Índia, do Japão, em que há mestres, em que há monges e seus discípulos. E às vezes o discípulo quer ir para locais ermos, em que ele não se relacione com ninguém, para ele poder meditar, para ele poder se conectar com o Criador, para ele refletir da vida, ter uma vida de calma e de prosperidade. E aqui é interessante porque muitos monges, muitos espíritos evoluídos ainda encarnados, quando tem esse papel com seu discipulado, eles dizem, não, meu filho, não adianta você ficar aqui afastado do mundo. É o que Jesus fala, o que os espíritos falam. Eu estou na Terra é para viver nela. Se eu me distanciar porque eu me aborreço com as coisas, porque eu fico agoniado, eu não estou adquirindo experiências, tá certo? Então, a Aureliana Queiroz fala assim, é aqui que eu revelo a minha verdadeira essência. Fantástico, é por aí mesmo. É aqui que eu mostro aquilo que eu sou, ou eu adquiro novas experiências, novas vivências, eu amadureço, eu cresço. Então, a pergunta de Kardec, se eu me considerasse bastante feliz no mundo espiritual, voltando para a pergunta, numa condição mediana, e eu não quero me elevar, eu não quero crescer, eu não quero amadurecer, porque aqui está bom demais, não mexe aqui. Eu posso prolongar, ou seja, ficar por um bom tempo ou eternamente no mundo espiritual? A resposta que os espíritos dão é a seguinte, indefinidamente, não. Tem um momento que eu preciso voltar, nem que seja compulsoriamente, obrigatoriamente. Continuam eles. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Se eu não sentir, vão me empurrar. Todos têm que se elevar. Esse é o nosso destino. Olha que lindo isso. A nossa irmã Lidu Pacheco, colega de JEP, lá do Lar de Clara, comenta assim, aqui, enquanto personagem, eu eu aprendo e eu ensino. Porque aqui a gente está nessa convivência. Muito bom, Lidu. Obrigado. Questão 334. Deixa eu ver como é que está a nossa hora. Tá tranquilo. Esse tema a gente vai desdobrar em outros entardecer espírita. Fica tranquilo, parte 2, parte 3. O que for preciso para que nós possamos ver esses tópicos, porque eles são interessantes. Eles são para o nosso aprendizado. 334. Há uma predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que eu tomarei? Olha que interessante isso. Olha a resposta que os espíritos dão. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para reencarnar. Então, assim, é escolhido que provas eu passarei. Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. E essa história do corpo é interessante porque nós, como espíritos, temos um corpo espiritual, que é chamado de perispírito. É o corpo que envolve o espírito. André Luiz chama de psicossoma, ou seja, o resultado, o somatório da minha psique. Então, e às vezes, questões não resolvidas ou mal utilizadas na existência anterior
pode deixar marcas em meu perispírito, em meu psicossoma, e quando eu reencarno, eu apresento problemas no meu corpo físico, certo? E isso é um exemplo tão interessante, isso é uma coisa tão interessante porque o perispírito é quem modela, né, na verdade, o espírito, pelas suas atitudes, suas ações, modela o seu corpo mental perispírito, e esse perispírito é o modelador do meu corpo físico. Eu ouvi uma história essa semana, a gente estudando sobre perispírito, que eu fiquei encantado, impressionado e aprendi muito. Uma colega comentou de uma amiga dela, de trabalho, residente na cidade, em que ela queria ter filho, fazendo inseminação artificial, e acabou não segurando. E aí houve um aborto espontâneo. Quando o médico ou obstetra, né, foi fazer a curetagem, ele perguntou se ela já tinha tido outros abortos espontâneos. E ela falou que não, que aquele era o primeiro. E aí o médico comentou com ela que o útero dela já tinha marcas de pelo menos umas 20 curetagens, 20 abortos. Mostrava marcas disso. E ela ficou impressionada e ela já vinha conversando com essa amiga, que é espírita, ela não é. E ela trouxe essa experiência. E aí o que pode ser isso? O que pode ser isso? Provavelmente marcas no seu organismo espiritual de encarnação ou encarnações passadas, onde ela pode ter passado por esta experiência e agora ela está regenerando o seu organismo para que num próximo possa ser mãe novamente. Ela tem muita vontade. Pode ser que no passado, em existência anterior ou anteriores, ela não tinha esse desejo, e aí quando engravidava, tirava o filho, certo? Então essas marcas foram ficando em seu corpo espiritual, que trazem para o corpo físico. Então Deus é tão interessante porque Ele vai me dando novas oportunidades, novas experiências, amadurecendo, inclusive agora, com esse desejo tão ardente de ser mãe, de querer uma criança, do afeto, do cuidado, do zelo que provavelmente ela não tinha em existência anterior, que ela está sendo preparada psiquicamente, está passando por algumas provas em não conseguir obter o êxito, certo? Com a reencarnação, em ingerir, em ter uma gestação, mas ao mesmo tempo ela está se purificando, está se limpando, quem sabe numa próxima ou até nessa, ela possa ter experiência. E às vezes é até para aprender e aceitar a adoção. Porque pessoas que têm resistência, mas quando supera a resistência, adotam, não sabem por que não fizeram isso antes. E muitas vezes, estas crianças ou jovens adotados, bem como seus pais não biológicos, têm um convívio e às vezes são espíritos que precisavam se reencontrar. No próprio filme e no livro que eu citei, A Vida Continua, há um caso de um casal já idoso em que o espírito já estava preparado para reencarnar. Mas ele precisava vir numa família, precisava vir porque o seu padrasto, que casou com essa mulher, foi ele quem matou o futuro filho adotado, que era esposo dela. E ele gostava muito dela e aconteceu uma situação que ele fez com que o atual esposo, né, matasse o amigo, marido da mulher que ele intencionava, e se casaram. Foi de uma forma que ela nem soube. Cecília comentando, Cecília Horta, colega lá do GEP, comentando que o filme é excelente. E é muito bom mesmo esse filme, A Vida Continua. Se alguém puder escrever aí, porque para eu escrever aqui fica ruim, porque eu fico interrompendo, a tela treme, e A Vida Continua. Tem o livro e tem o filme. Então é interessante que a espiritualidade sugestiona para aquela mulher, aquela senhora,
que a vida está monótona, que eles deveriam adotar uma criança. E ela sugere, meu amor, a gente está precisando... Obrigado, Cecília, a vida continua. A gente está precisando trazer um novo ânimo, renovar as nossas energias, as nossas experiências. Vamos ter um filho. E o marido, os dois já talvez pelos 70, 80 anos, mas como mulher? A gente não tem mais idade para isso. Vamos adotar. E o que é que a espiritualidade fez? Está lá no livro, está lá no filme, em muitos casos acontecem assim. Aquele espírito foi preparado para nascer. Eles tinham fazenda para nascer numa senhora da fazenda, numa moradora, só que ela já tinha muitos filhos e ela ia dar a criança para adoção pelos patrões. E aquele espírito que estava reencarnando era, no passado, o esposo da sua mãe não biológica e amigo / inimigo daquele homem que ia ser o seu futuro pai não biológico, pai adotivo, pai de coração e mãe de coração. E o filme vai mostrar, conforme o enredo do próprio livro, que ele tinha um afeto muito grande pela sua mãe adotiva, mas tinha uma raiva do pai. Olha que interessante isso. Então é um filme fantástico, é um filme incrível. A Lidu Pacheco fala assim, vale a pena. E a vida continua. Tem um E, a letra E aí. E a vida continua. Tá certo? É um filme muito interessante. Eu vou parando por aqui. Deixa eu ir só até a 335. Essa questão do corpo, ela já vem preparado, baseado até no meu corpo perispiritual. Porque esse corpo é formado já na sua genética, na sua formação, tanto pega dos pais, mas também traz a carga genética, biológica, ou espiritual daquele espírito que tem um passado, ou necessidades reencarnatórias do seu planejamento. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo. E aí é interessante que os espíritos, tem uns que querem vir muito bonitos, muito perfeitos, só que no passado já tiveram questões, problemas com o orgulho. Aí a espiritualidade diz assim, olha, vá com calma. Esta beleza no passado não lhe fez tanto bem. Vamos trazer algumas questões, né, para ver como é que você vive, algumas questões medianas ou até mais graves. O outro dia assim, olha, eu vi que eu usei muito mal minha vida, porque eu fui muito belo, eu fui muito bonito, isso me trouxe soberba, me trouxe orgulho. Eu quero vir assim numa condição bem ruim, eu quero vir com um defeito, eu quero vir com esses problemas, eu quero vir extremamente feio. Aí a espiritualidade é assim, tenha calma, não vá com tanta sede ao pote, porque você não tem ainda a maturidade espiritual para aguentar estas provas. Olha que interessante isso. Então, às vezes eu peço algumas coisas que não são as melhores, e aí a espiritualidade me freia, porque eu peço demais, e eles sabem que, porventura, foi aquilo que me atrapalhou. Outras vezes eu falo, peço demais, querendo nessa ansiedade pagar logo, e ele diz, calma. Pode estar em excesso. Vamos diminuir um pouco a situação, porque senão você vai falhar novamente, você não vai aguentar. Olha que interessante. A Simone Souza fala assim, eu só volto na próxima vida se for para vir linda. Tá certo, minha irmã. Vamos ver se você é merecedora. Espero que sim. Porque há pessoas que têm problemas com a riqueza e com o poder, e aí vem numa situação inversa para aprender. E aí depois vem na situação de novo de poder e riqueza, pode cair, pode falhar, e depois pode vir e já ter aprendido a compartilhar, a não pisar em ninguém, porque às vezes vem numa condição mesmo de ser humilhado para entender como é. Então, Simone, espero que o seu desejo seja atendido, porque a gente pode desejar. E se eu tiver a maturidade suficiente, tenhamos certeza, a espiritualidade atende. Eu espero que você tenha, vá construindo isso,
como eu também tenho que fazer as minhas construções. Cada um de nós tem que fazer as suas construções e que sejam as melhores possíveis. Então, só para finalizar essa resposta, porque eles trazem aqui, ver se tem mais alguma coisa interessante que eu interrompi, para que a gente encerre por aqui, tá? Então, eles falam assim, eu posso também escolher o corpo, escolher, então, as imperfeições que este corpo apresente, ainda serão para o espírito provas que vão me auxiliar, me ajudar no progresso, a vencer os obstáculos que me opõem. Nem sempre, porém, me é permitida a escolha. Por isso que eu comentei, Simone, que espero que seja atendida. E quando é atendida, é porque você adquiriu esta capacidade evolutiva, essa condição espiritual, né, para ser atendida, porque eles sabem que você vai tirar de letra, tá certo? E aí, complementando essa pergunta, Kardec faz outra, que é o 335A. Poderia então o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Por que ele sofre? Porque vai acontecer um aborto espontâneo. E aí eu vou ter que me preparar de novo. Essa recusa, normalmente ela é traumática, porque é a minha insegurança que bateu, é o meu medo, o meu receio. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, é interessante isso. Eu vou parando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana, a gente continua do item 33. Deixa eu só vacilei aqui, pera ainda. A gente continua da questão 336, tá certo? Eu vou destacar aqui para saber que foi aqui que eu parei. Eu desejo a você, amado irmão, amada irmã, uma semana abençoada, que a gente vá compreendendo dessas coisas para que possamos nos preparar em vida para a vida quando desencarnarmos, né? Bem como também nos prepararmos para a futura reencarnação. Esse material, eu vi que algumas pessoas chegaram depois, e eu acho que é um tema interessante, é um tema legal. Esse conteúdo vai ficar aqui no próprio Instagram, gravado no meu Reels, né? Bem como também eu sempre levo lá para o YouTube, no Aníbal Albuquerque. E no Spotify, tem gente que adora assistir no Spotify, mas não tem problema, Cecília, você pode assistir depois. Você pode ver aqui no Instagram, eu levo para o Aníbal Albuquerque no YouTube, e lá no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Tem gente que tem amado assistir no Spotify, porque você pode desligar a tela e só ficar ouvindo. Né? Porque o que importa aqui é o conteúdo, não é a pessoa em si, tá bom? E que os ensinamentos dos espíritos possam ser muito úteis para nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e que assim seja. Paz e luz.